Amados, nesse mês de janeiro, isso acontece anualmente, excepcionalmente no mês de janeiro, nós temos um recesso com o departamento infantil. O tirinete começa em fevereiro, o movimento das nossas crianças. Mas, desde o domingo passado, nós estamos tentando ficar com algumas crianças, improvisando, tá? Não com irresponsabilidade. Eu digo improvisando porque as escalas, elas estão montadas todas para o mês de fevereiro. E eu já falei com Nayane, no domingo passado, ela já deu um jeito de conseguir algumas coordenadoras que estão por aí, professoras, para a ministração da Palavra de Deus. Então, as crianças até 5 anos, elas podem ir para a salinha e vão encontrar um lugar adequado para que possam cultuar dentro de uma linguagem própria e para que os adultos também fiquem mais sossegados. Domingo que vem você vai receber, ao entrar, toda a programação do mês de fevereiro. Então, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja. Nós estamos indo para essa última semana de janeiro, mas eu gostaria só de adiantar algumas coisas. Dia 1º, que é o próximo domingo, não é isso? Dia 1º de fevereiro, nós teremos pela manhã, no nosso culto pela manhã, iremos trabalhar mordomia cristã. Esse será o assunto, mordomia cristã. E à noite, nesse culto, nós iremos voltar com a nossa série de mensagens na carta aos Efésios. Então, domingo pela manhã, mordomia cristã, e à noite, a série de mensagens expositivas na carta aos Efésios. Nós teremos também, só em fevereiro, o nosso Instituto Bíblico Logos, o IBL. Nós iremos começar na outra quarta-feira, porque essa quarta-feira ainda é janeiro. E aí teremos o nosso último momento de oração, de pregação da palavra aqui na quarta-feira às 20 horas. Mas a partir de fevereiro, nós teremos o nosso Instituto Bíblico Logos. Haverá uma forma de você fazer a sua inscrição. Não vai ser pago, tá? Não vai custar nada a você, mas eu quero saber a quantidade, quantas pessoas vão participar. Então haverá uma forma de você, por meio do Instagram, você ter acesso, se inscrever. A gente vai deixar disponível na bio do Insta da igreja. E você vai poder fazer também sua inscrição de forma manual. Nós iremos providenciar tudo isso nessa semana. E só para tentar animar você a participar desse curso, desse momento de conhecimento, onde nós crescemos na Palavra de Deus, o Instituto Bíblico Logos é comprometido com o estudo bíblico teológico. E nós iremos, nesse mês de fevereiro, estudar hermenêutica, a arte da interpretação. Hermenêutica bíblica. Como interpretar a Bíblia? Como é que eu faço, pastor, para ter uma maior facilidade com relação à interpretação de textos bíblicos? Então, não perca. É muito importante você crescer nisso, ter essa base para melhorar ainda mais a sua relação com a Bíblia e a sua relação de conhecimento
de Deus, dos seus atributos, quem Deus é, o que Ele fez, faz e fará, isso tudo acaba ficando mais claro a partir das ferramentas hermenêuticas que nós disponibilizamos para aqueles que vão fazer parte. A liderança da igreja, eu já disse isso, vou dizer novamente, a liderança da igreja está obrigada a participar, é dever. Não tem os direitos e deveres, não é? Então, tem os direitos e tem os deveres. É dever da liderança participar, para que equipe outros. Essa é a função da igreja, equipar com dons a casa do Senhor, para que esses possam servir no mundo de Deus, que é o palco da sua glória. Certamente a hermenêutica vai nos ajudar a proclamar mais fielmente as Escrituras Sagradas e assim apontar para o louvor da glória de Deus. Vamos ao que importa, vamos à palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Salmos. Essa é a última mensagem de janeiro de uma série de 4 mensagens sobre na regência da adoração. Os Salmos como sendo o livro regente, o livro que rege a nossa adoração. Na regência da adoração com o livro dos Salmos. E por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Antes de ler o texto, eu queria compartilhar com os irmãos a profunda consciência que eu carrego na minha mente e a profunda convicção que eu tenho no meu coração de que o púlpito, esse lugar de pregação, pelo menos para mim, isso é uma verdade em mim e para mim, isso deve ser para você também. O púlpito é um lugar de revanche. O púlpito é um lugar de revanche. Eu considero esse momento como a grande revanche. Porque ao longo da semana, a gente vai perdendo algumas batalhas. O mundo vai drenando as nossas energias com os seus encantos. A carne vai sendo alimentada e às vezes fortalecida pela cobiça dos nossos olhos. O diabo não cessa de nos atacar e nos acusar. E por vezes chegamos num domingo só a graça. Mas é aqui que a gente faz revanche. Se os nossos inimigos nos atacaram, se nós perdemos algumas batalhas, aqui a gente vence. É hora de consolo, é hora de esperança, é hora de renovação, é hora de edificação, é hora da revanche. E não é uma revanche como num jogo de futebol. Porque a revanche no jogo de futebol, quando você quer enfrentar um time que lhe venceu e você quer uma revanche, não há nenhuma garantia que você vai ganhar na revanche. Mas aqui há garantia. Nós iremos vencer os nossos medos mais uma vez, nós iremos
ocupar o nosso coração com palavras eternas, sujeitar a nossa mente e deixá-la cativa à palavra, e assim, cheios da palavra, cheios de esperança, cheios do Evangelho, nós estaremos prontos para enfrentar mais uma semana com os seus desafios. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio desse salmo tão conhecido, Salmo de número 46. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a tua palavra nos alcance. Que o teu Espírito, Pai, instrumentalize a palavra que deve alcançar os corações, que deve transformar vidas. E isto por um motivo e por uma verdade. O Senhor se comprometeu no fato de que a tua palavra jamais voltaria vazia, mas antes cumpriria o seu mistério, o seu propósito. Glorifica o teu nome e edifica-nos na verdade da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim oramos. Amém. Na nossa tradição de fé, tradição cristã protestante, sendo mais exato, o Salmo de número 46 é amplamente conhecido como o Salmo de Lutero. E não à toa, não sem razão. O reformador alemão Martinho Lutero, na década de 1520, de 20 a 30, viveu os seus anos mais difíceis e os seus dias mais turbulentos. Foi a década mais difícil, infernal, que ele enfrentou em toda a sua vida, segundo os seus biógrafos. A essa altura, 1520, a reforma já tinha acontecido. A ruptura, melhor dizendo. Martinho Lutero estava sofrendo ameaças externas, sendo caçado como herege,
escondido em um castelo, sua cabeça estava a prêmio. Além disso, guerras e instabilidade social tomavam conta do contexto da sua época. Ademais, em 1527, mais precisamente 1527, há um surto da peste negra que, vez por outra, voltava a ceifar vidas sem pedir licença. De 1520 a 1530, Martinho Lutero, volto a dizer, vive os seus anos mais difíceis e suas dores mais agudas. As ameaças não eram apenas externas, pois Martinho Lutero não sofria apenas com o que estava acontecendo do lado de fora. Ele sofria, sobretudo, com o que estava acontecendo do lado de dentro. O seu coração estava em pedaços. Sua mente estava quase surtada. Há registros do próprio Martinho Lutero que todos os seus membros tremiam. Ele estava enfrentando um verdadeiro colapso, o colapso da alma, enfrentando crises agudas de depressão. Por vezes passava uma semana sem conseguir reagir e se levantar da cama. Depressões, melancolias, crises profundas que provocavam enormes tristezas na alma do reformador. Enfrentando vales escuros, ou aquilo que nós chamamos de as noites escuras da alma. Contudo, apesar das pressões externas e do colapso interno, Lutero, vez por outra, tinha lampejos de esperança. Ele não ficava o tempo todo no fundo do poço, mas vez por outra ele se levantava. E ele se levantava muito em virtude de seu amigo fiel Felipe Melanchthon. Quando ele notava que o seu amigo Felipe Melanchthon estava com muito medo, apavorado, assombrado, especialmente com as pressões externas e com a possibilidade de morrer, Martinho Lutero dirigia ao seu amigo uma palavra inusitada e pastoral. Mesmo melancólico, triste e depressivo, Martinho Lutero, ao olhar o medo estampado no rosto do seu amigo, ele olhava para Felipe Melanchthon e não fingia força, mas dizia uma só coisa: Felipe, venha, vamos cantar o Salmo 46 e envergonhar o diabo. E ali, naquele momento de trevas, de medo, de hostilidade, de assombração, eles cantavam o Salmo 46 e envergonhavam Satanás. E então cantava a música ou o hino que ficou conhecido no nosso meio como o hino da Reforma. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus é uma paráfrase do Salmo 46. Com estilo e melodia próprios, Martinho Lutero adaptou o Salmo 46 à sua própria forma e cantava em momentos de angústia e tribulação: Castelo forte é o nosso Deus.
Mas esse salmo, ele não é um salmo somente de Lutero e um salmo da Reforma Protestante. Esse salmo, antes de qualquer coisa, é um salmo do povo de Deus. É um salmo da Igreja de Cristo de todos os tempos e de todas as épocas. É um salmo para a nossa igreja, é um salmo nosso. É um salmo que nós cantamos e humilhamos, envergonhando Satanás. A simples leitura do salmo e a esperança que o salmo nos passa no Senhor, a comunicação ou o retrato que o salmo apresenta acerca do ser de Deus, dos seus atributos, do que ele faz, a simples leitura é suficiente para animar almas desanimadas, para levantar abatidos, e mais do que isso, para provocar confiança em Deus no nosso coração, e à medida que essa confiança vai ganhando robustez, a nossa adoração vai sendo elevada. Nós não sabemos com precisão acerca da data, da autoria e do contexto histórico desse salmo. Os estudiosos não chegam a um consenso sobre o seu contexto histórico, sobre a sua data, sobre quem foi o autor do salmo. Alguns intérpretes acreditam que o salmo está associado, por exemplo, a uma encenação que acontecia anualmente em um festival cultico no templo do Senhor. Era uma encenação que retratava a vitória de Deus no Êxodo, quando o povo é liberto do Egito. E o Êxodo então representava o pequeno mundo, que era uma amostra do grande mundo que no final da história Deus iria destruir, punir e vencê-lo, para reformar um novo mundo e assim proteger definitivamente e libertar de uma vez por todas o seu povo. Portanto, o salmo para alguns intérpretes seria uma canção entoada em uma dramatização que acontecia dentro do templo. Outros intérpretes, por sua vez, acreditam que o salmo está muito ligado ao que aconteceu nos dias do rei Ezequias. E seria então muito interessante para quem crê nessa hipótese, e eu tenho uma probabilidade de ficar com essa hipótese, seria muito interessante, por exemplo, antes de ler o Salmo 46, fazer a leitura de Isaías, capítulo 36, capítulo 37, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, segundo livro dos Reis, porque esses livros históricos e proféticos revelam o contexto histórico, justamente dando o pano de fundo da vitória que Deus concedeu e que está retratada aqui nesse salmo. Eu não sei se vocês lembram, mas o exército da Síria, que estava na época sendo liderado por Senaqueribe, tirou todas as esperanças do povo de Deus quando o povo do Senhor se viu sitiado, Jerusalém toda cercada por exércitos inimigos. Não só isso, mas Ezequias, rei em Jerusalém, recebeu uma carta de intimidação, com muitas provocações. E ele sabia que a intimidação do inimigo era muito verdadeira e que ele
não tinha nenhuma condição de enfrentar os exércitos inimigos que estavam prestes a atacar Jerusalém. É quando ele rasga as suas vestes, entra no templo e, humilhado perante o Senhor, ele apresenta a carta, que é uma carta de ameaça contra eles, e faz uma oração pedindo livramento. Caso contrário, não restará pedra sobre pedra. É quando o Senhor, então, em resposta à oração do rei Ezequias, age na madrugada e ao romper da manhã, destruindo numa noite só, numa madrugada só, todo um exército, sem que o rei, sem que o povo pegue em armas. Outros intérpretes vão associar esse salmo a algumas vitórias do rei Davi, enquanto esse estava comandando o povo de Deus contra alguns inimigos, alguns adversários. Mas não importa, para efeito de aplicação e entendimento também do salmo, o seu contexto. Embora fosse útil, muito útil, termos algum tipo de convicção quanto a isso, mas não importa. O que importa é sabermos que o salmo retrata Deus triunfando sobre os inimigos de seu povo, e o seu povo confiando em Deus. À medida que aumenta o grau de confiança, aumenta o tom da adoração. E qual é o ponto? Qual é o ponto central? O ponto central, ou a verdade central deste salmo, eu destacaria da seguinte maneira: o nosso grau, escute isso, o nosso grau de confiança em Deus determina o tom da nossa adoração a Deus. O nosso grau de confiança no Senhor determina o tom da nossa adoração ao Senhor. O salmo adora, e adora à medida que confia. Quanto mais se confia no Senhor, mais se eleva a adoração ao Senhor. E qual é então o meu propósito? Aumentar o nosso grau de confiança no Senhor, na leitura desse salmo, na explicação desse salmo e na aplicação que esse salmo nos permite experimentar, e assim elevar a nossa adoração a Deus como resposta. E como isso pode ser feito? Considerando ao menos 3 coisas. A primeira, Deus como nosso refúgio. A segunda, Deus como nosso fundamento. E a terceira, Deus como nosso soberano. A divisão é muito clara, porque o texto segue um fluxo muito claro. Temos 3 estrofes. E a primeira fala de Deus como refúgio, a segunda fala de Deus como fundamento, e a terceira fala de Deus como soberano. Em primeiro lugar, então, o que o salmista diz para elevar a nossa confiança em Deus e para que dessa forma a nossa adoração seja elevada às maiores alturas, a primeira coisa que ele nos leva a considerar é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele segue dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa é a primeira estrofe. O teólogo do século passado, o teólogo neo-ortodoxo, chamado Karl Barth, teólogo suíço, ele costumava dizer que o crente deveria
carregar em uma de suas mãos a Bíblia e na outra o jornal. O que ele queria dizer com isso? O crente precisa saber da Bíblia e o crente precisa saber do que está acontecendo no mundo. Ele não pode viver só na Bíblia sem saber o que está acontecendo no mundo. Mas ele também não pode viver só com o jornal, sabendo o que está acontecendo com o mundo, sem saber o que a Bíblia diz sobre a história. Tenho para mim que nós seguramos mais fielmente o jornal do que a Bíblia. Às vezes nós temos mais a Bíblia, é verdade, e nos tornamos ignorantes com relação aos fatos. Mas na maioria das vezes nós temos mais o jornal. É como se as notícias, o que está acontecendo com a nossa política, o que está acontecendo com a nossa educação, o que está acontecendo com a nossa saúde, o que está acontecendo com a nossa economia, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo no nosso estado, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. É como que se isso fosse muito importante para nós. E aí nós falamos sobre política, sobre educação, sobre segurança, sobre políticas públicas, sobre um monte de coisas. Sabemos muito sobre o que está acontecendo na realidade do mundo que nos cerca. E sabemos pouco sobre a realidade de quem Deus é e do que Ele faz. E esse é um problema. E por que é um problema? Porque o texto que nós lemos, intencionalmente, começa com a informação: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Somente depois vem o noticiário. Pelo que não temeremos. E aí vem a hipótese, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Irmãos, a descrição aqui é de um colapso cósmico. A terra indo para o meio dos mares, a terra sendo tirada, o planeta sendo abalado, as águas tumultuando e espumejando em fúria, os montes se estremecendo. Isso aqui é uma descrição vívida e dramática dos piores acontecimentos do mundo. Quando nós olhamos para as notícias, quando nós olhamos para o que está à nossa volta, quando nós olhamos para as nossas redes sociais, quando nós olhamos para o que está acontecendo na realidade, para ficarmos por dentro, para sabermos, para podermos dialogar e discutir com o outro, muitas vezes, com essas informações, nós sabemos muito, mas tememos muito. Porque sabemos muito do jornal. E quando nós sabemos muito do jornal, nós ficamos apenas com a terra que se abala, com os montes que estremecem e com os mares em sua fúria. Quando você fica só com os acontecimentos, discutindo política, discutindo quem vai se eleger, discutindo o que vai ser do futuro, discutindo a economia e falando da desgraça que é o nosso governo, se você se alimentar só disso, você será o homem mais infeliz do planeta Terra.
É por isso que intencionalmente o cântico começa não com os mares e com a fúria deles, não com os montes sendo removidos para o meio do oceano. O salmo começa com boas notícias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina, pelo menos em primeiro lugar, que nós devemos ocupar a nossa mente com quem Deus é, com o seu caráter, com os seus atributos, com as suas ações. Em outras palavras, nós devemos ocupar muito a nossa mente com a realidade do ser de Deus e de seus atributos. De tal modo que teologia para nós deve ser a matéria mais importante da nossa vida, precedendo todas as outras matérias. Porque se nós estivermos numa boa teologia, se nós estivermos fundamentados na palavra, quando alguém vier com uma má notícia, os mares estão rugindo. Você diz, eu estou ouvindo, mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando alguém chegar para você e dizer, não está vendo que a terra se abriu e você está no nada? Você diz, é verdade, mas Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você não está vendo a política, a desgraça, o caos, não há esperança. Aí você diz, mas você não está vendo o nosso Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia? Quando o seu coração ficar lotado de medo, quando sua alma ficar cheia de desânimo, fale para ela, é verdade sim, que a terra está abalada e os mares estão tumultuados. Eu não estou ignorando os fatos, não estou negando a realidade caótica do mundo, mas eu estou comprometido com uma verdade maior: a realidade de quem Deus é para mim. E segundo as Escrituras, Ele é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Note que em momentos caóticos, Deus não nos manda fugir para algum refúgio, mas o próprio Deus se coloca como o nosso refúgio. Refugiar-se para nós não diz respeito a um deslocamento geográfico. Refugiar-se para nós diz respeito a um estado permanente e perene de estar na presença de Deus. E esse Deus presente é apresentado como aquele que é socorro bem presente. A expressão aqui hebraica, socorro bem presente, diz respeito a um Deus acerca do qual você não precisa esticar o seu pescoço para ver se Ele vem com ajuda. Socorro bem presente diz respeito ao fato de que quando você estica o seu pescoço para ver se Deus está vindo de lá, Ele está bem do seu lado, só basta você falar com Ele. O Deus que está conjugado à sua existência e que em seu próprio ser nos coloca e nos protege. Deus está mais próximo de você do que o medo que habita o seu coração. Deus está mais presente na sua vida do que os pecados que tentam destruir a sua santidade. Deus está mais presente do que a culpa. Deus está mais presente do que o seu cônjuge, do que o seu amigo.
Ele é socorro à sua mão. E mesmo quando você não percebeu, em momentos terríveis, onde você pediu auxílio e intervenção, mesmo quando você não percebeu, você estava refugiado em Deus o tempo inteiro. E isso nos leva a uma implicação. Ter Deus como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não significa que sairemos das nossas angústias, que sairemos dos nossos dramas, que superaremos o caos. Porque Deus é refúgio e fortaleza para o seu povo quando as coisas vão de mal a pior. Não é que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, livrando-nos do perigo. É que Deus é refúgio e fortaleza em meio ao perigo. É que Deus está conosco quando estamos enfrentando batalhas que pensamos que Ele está ausente. É quando atravessamos vales tão escuros e não divisamos nenhuma luz de esperança e chegamos a concluir de maneira irracional que Deus não está presente. E por que irracional? Porque Ele fala na sua palavra de maneira lógica que é presente, que é refúgio e fortaleza, ainda que as piores coisas da vida atormentem a sua existência. Quando você encontrar no epicentro de um furacão, olhando para um lado e para o outro e dizendo: meu Deus, isso aqui vai me destruir, eu serei tomado por toda essa ventania. O Senhor diz: eu estou no meio do furacão. É quando a sua família está atribulada, com conflitos, marido e mulher, pais e filhos, e você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo nessa casa? Nesse momento, Deus é seu refúgio e sua fortaleza, mesmo que você não perceba. Não é a sua casa o seu refúgio, é Deus o seu refúgio. O nosso refúgio é uma pessoa e não um lugar. Deus é o nosso refúgio. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é socorro bem presente. Nunca se afastou de você. Você nunca foi para um lugar distante do refúgio de Deus. Você nunca conseguiu escapar das muralhas da presença divina. Você nunca conseguiu extrapolar Deus de tal modo que você ficasse à mercê, como presa dos males que estão à espreita para destruir a sua vida. O tempo inteiro Deus cerca a sua vida, acampando você, protegendo na frente, atrás e dos lados. Não tenha medo. Confie em Deus e o adore, porque Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Mas Deus não é apenas refúgio. Deus também é o nosso fundamento. Veja que o salmista, ele progride com imagens, fazendo um deslocamento no nosso imaginário. Porque do verso 1 ao verso 3, nós temos um colapso de natureza cósmica, e Deus como refúgio.
Mas quando entramos no versículo 4, nós estamos entrando agora não num mundo caótico, como do verso 1 ao verso 3, mas numa cidade fortificada. A imagem então sai do mundo e vai para uma cidade. E aí o texto então fala de Deus como fundamento da cidade, dizendo o seguinte, em primeiro lugar: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Note o contraste imediato entre as águas que rugem, do versículo de número 3, e o rio que corre. De um lado nós temos o mar do caos, do outro, o rio da alegria. As águas tumultuam no versículo 3, mas o rio que corre na cidade gera alegria para o seu povo. Vale salientar, como uma informação de natureza elucidativa e histórica, que no Oriente Antigo, a pior coisa que poderia acontecer a uma cidade era que a água fosse cortada de alguma forma, e essa cidade fosse impedida de abastecimento de água. Porque quando uma cidade no Oriente Antigo ficava sem água, ela teria que se render, porque senão tudo morreria. Além disso, Jerusalém, diferente de outras capitais da época, não tinha um rio. Não tinha um rio no meio dela. Tinham águas que chegavam, mas não como um rio. A mensagem aqui ela é metafórica. Essa cidade que não tem um rio passando, ela tem a presença de Deus, e essa presença de Deus é como um rio cujas correntes alegram a cidade. Deus então não é apenas uma presença passiva como refúgio do seu povo, mas Ele é uma presença ativa como um rio, que não apenas protege o seu povo, mas que alegra o seu povo em meio à tristeza, à tribulação, à angústia e a tudo aquilo que ameaça a nossa esperança e a nossa alegria. Deus então não está estático no meio da cidade. Deus está agindo na cidade em defesa e em ataque. Ele ataca contra os seus inimigos, primeiro promovendo felicidade para o seu povo. E logo em seguida, nós nos deparamos com a verdade inequívoca de que a cidade não pode ser abalada porque Deus está no meio dela. Verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Porque a cidade é inabalável? Não é porque a cidade tem muros altos, estratégia militar que impeça a invasão do inimigo. Mas a cidade é inabalável porque o Senhor dos Exércitos está no meio dela. Martinho Lutero, certa vez, disse para o seu amigo Philippe Melanchthon: olha, se eu cair, Cristo cai. Essa é uma fala ousada. Se eu cair por terra, Cristo cai. Porque Ele está tão visceralmente em mim, que eu perecendo, Ele perece comigo. E aí ele acrescenta: eu prefiro perecer com Cristo do que prosperar com César.
O que Lutero está passando é o seguinte: ele está tão entranhado em mim, que se eu for para o chão, ele vai também. Não porque ele seja fraco, mas é porque ninguém pode separar ele de mim. Deus está no meio dela. Sabe por que a sua família ainda não se desintegrou e nem vai? Porque Deus está no meio. Sabe por que a discussão que você teve não virou um problema maior? Porque Deus está no meio. Sabe por que há reconciliação no casamento, perdão? Porque Deus está no meio. Sabe por que, apesar dos nossos pecados, nós ainda continuamos cantando ao Senhor? Porque Deus está no nosso meio. Sabe por que essa igreja está de pé até hoje? Porque Deus está no meio dela. Deus está no nosso meio. E essa verdade deve ser suficiente para que os nossos maiores medos sejam erradicados do nosso coração e assim a nossa confiança floresça de tal modo que venhamos a elevar a nossa adoração a Deus. A sua ação continua da seguinte maneira: bramam nações, reinos se abalam, verso 6. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. Na primeira estrofe, o caos cósmico está de alguma maneira querendo colocar terror nos corações. Mas agora, a terra se derretendo não é o mal agindo, mas é o Deus que está no meio da cidade, com poder e com autoridade da sua palavra, fazendo um cenário ainda pior. É como quem diz assim: vocês querem desolar o meu povo? Então eu vou derreter vocês com o poder da minha palavra. O cenário fica ainda mais caótico. É como quem diz: vocês acham que tem poder? Eu vou fazer derreter tudo. Às vezes, irmãos, as coisas que estão derretendo na nossa vida não é Satanás, não. É Deus operando com autoridade. Às vezes, os tumultos, as confusões, as coisas se dissolvendo, saindo do nosso controle, não é o diabo, não. É Deus fazendo derreter os ídolos do nosso coração. O que era pior fica ainda pior, não por causa do diabo, mas por causa do inimigo do diabo. O Deus que faz derreter a terra pelo poder da sua palavra. E aí vem então, finalmente, Deus como soberano. Na progressão do cântico, Deus como refúgio, Deus como fundamento que dá estabilidade à cidade, e o Deus que põe termo à guerra. No versículo 8, há um chamado, e é um chamado à contemplação. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Existem lutas na sua vida e na minha, que elas só acabam quando Deus decide por fim a elas.
Tem coisas na nossa vida que não se resolve com uma conversa, com duas, com três. Tem coisas na sua vida que nem aconselhamento pastoral dá jeito. Tem coisas na sua vida que terapia não alcança. Existem guerras que você enfrenta, pecados que você carrega, culpas que se entranham em você, que nada dá jeito. E que parece que isso se perpetua, que o ciclo é um ciclo vicioso, onde você tem melhoras, mas pioras. E você então fica dizendo: meu Deus, como é que eu resolvo isso? Você não resolve isso. Só acaba quando Deus decide pôr um fim à guerra. Lembram do Faraó? Deus vai endurecendo o coração de Faraó e ele envia a primeira praga, ele envia a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e aí de repente Deus decide: agora é hora de libertação. Ele liberta o povo então corre como o povo livre, mas foragido, porque Faraó vem atrás, estão diante de um mar, o povo se queixa, e agora, Senhor, o que fazer? O Senhor vai fazer o que ninguém consegue: abrir o mar no meio, fazer o povo passar a pé enxuto, e depois engolir os exércitos de Faraó. Meu amigo, minha amiga, tem coisa, tem Faraó que só sai da sua vida quando Deus envia a 10ª praga. Tem coisa que só se ajeita quando Deus, no tempo dele, diz assim: agora eu vou mostrar da sua limitação e do poder que eu tenho para dar um fim nisso. De tal modo que você sai daquilo, é liberto disso. Como isso aconteceu? Porque Deus pôs fim à guerra. Olha o que ele faz, irmãos, de maneira específica. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Aí quebra o arco. O arco, irmãos, diz respeito a esse instrumento onde o voo da morte encontra rapidamente a sua vítima. Então, quando diz que ele quebra o arco, ele é mais rápido do que o inimigo. Ele põe fim a uma flecha mortal que vai voar rapidamente contra você e que não há salvação. E esse Deus, que é teu Deus, ele quebra o arco do inimigo. Ele está agindo soberanamente, controlando os eventos da história em favor do seu povo. Despedaça a lança, queima os carros no fogo, e a conclusão disso é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E a estrofe continua: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Castelo forte é o nosso Deus. Aquietai-vos significa, literalmente, parem de lutar. Quando Deus diz assim, aquietai-vos, Ele está dizendo: desista. Pare de tentar resolver, você não consegue. Baixe a crista.
Olha, largue as armas, descansa. Alguns traduzem aqui como tirem férias. Tirem férias, descansem. Vocês não têm como. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que nós queremos ter controle de tudo. Nós queremos ter controle do nosso tempo, nós queremos ter o controle do nosso cônjuge, nós queremos ter o controle dos nossos filhos, nós queremos ter o controle da nossa rotina, nós queremos ter o controle do nosso sono, nós queremos ter o controle de tudo e de todos. E a gente custa a descobrir que nem você e nem eu somos deuses. O Senhor está dizendo: deixa de querer ter o controle. Para com isso. Você não vai resolver as coisas, não. As coisas não acontecem por causa de você, não. O mundo não funciona por causa de você, não. Se você parar, o mundo continua. Eu sou o Senhor da história. Eu que conduzo a história. Aquietai-vos. Desista disso. Deixa essas armas para lá. Você não vai lutar mais. Eu vou lutar por você. Aquietai-vos. Venha, Felipe, vamos cantar o Salmo 46 e envergonhar Satanás. Castelo forte é o nosso Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor. Com artimanhas sais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos dizem: amém. Uma ótima semana.